Hi students, I'm Fernando, your English teacher, and we're here again for another class. And this is Márcia, who's helping us with Libras, Brazilian Sign Language. There are some tips, algumas dicas que a gente fala sempre, né, todo dia, para a gente aprender a se cuidar e aprender o vocabulário relativo à época, né? Então, how to protect yourself? Como se proteger? Wash your hands, don't forget to, não se esqueça, né? Don't forget to wash your hands. Cover your face with face masks. Don't forget to clean your objects with alcohol spray. And don't touch your eyes, your nose and your mouth. Please avoid crowded places and cook your foods thoroughly. So, let's get started. O tema de hoje é um tema muito importante que é chamado as collocations, seriam as colocações. Muito interessante para a gente dominar o inglês e para a gente ir aprendendo. Muito interessante, nós vamos lá. Então vamos falar eu sempre falo da class itinerary. É aquilo que é um roteiro de aula, o que a gente vai falar na aula de hoje. Então o que a gente vai falar na aula de hoje sobre as collocations? Definição de collocations, né? Exemplos em português e em inglês, eu gosto muito de comparar sempre. Embora a gente, para aprender inglês, tem que largar um pouco o português, né? Traduzir alguma coisa que for na compreensão, mas não ficar preso, senão a gente não aprende. Mas eu acho importante, depois que a gente já aprendeu alguma coisa, a gente comparar, né? Como é que eu falo isso em inglês? Como é a estrutura que eu uso em português? É muito importante. Exemplos em português e em inglês. Então, a comparação, porque a gente estudando inglês, a gente fica muito mais fluente na nossa língua materna. Por isso que é importante, uma segunda língua, além de abrir inúmeras oportunidades para o estudante, é uma forma de você aprender mais a sua língua materna, mais o português. Então, terceiro, considerações sobre phrasal verbs e expressões idiomáticas. Então, a gente já viu em aulas os phrasal verbs, teremos uma aula oportunamente sobre as expressões idiomáticas, vamos fazer a diferença da collocations, vocês vão ver o que é, das expressões idiomáticas e dos phrasal verbs. O que são collocations, afinal? A gente vê esse nome, mas o que é isso? Não sei o que é, na gramática, nunca vi isso não, muita gente às vezes nunca viu, né? São descobertas da linguística que facilitam, como os gêneros textuais, que eu acho, para mim, um divisor de águas no aprendizado das línguas, da língua portuguesa, da língua inglesa, de qualquer língua, que é o gênero textual, né? O ensino por habilidades, que você não vai aprender mais a gramática pela gramática, né? É o ensino no conteúdo pelo conteúdo, né? Você vai aprender um conteúdo de geografia, um conteúdo de ciência, para você comparar alguma coisa, para você prognosticar alguma coisa. E no caso das linguagens, você vai aprender para se comunicar. Então, a gramática sempre vai estar a serviço de uma função comunicativa. Então, eu ressalto aqui, são descobertas da linguística, os gêneros textuais também, que são aquela comunicação social, você desenvolver aquela habilidade para compreender os vários gêneros que circulam na sociedade, torna você um leitor proficiente. Criar aquele gênero que precisa criar, aquelas formas diferentes de comunicar. Então, são várias descobertas da linguística aplicada que a gente usa no aprendizado das línguas. Então, as collocations são palavras ou grupo de palavras que aparecem juntas. Até aqui ainda não clareia nada, não, que eu dei um exemplo, vocês vão entender. Uma série de palavras ou termos que concorrem, aí seria co-ocorre, né? Co-ocorrem com maior frequência, está errado. É co-ocorre, ocorrer junto, que co-ocorrem com uma maior frequência do que os outros. Então, são palavras que aparecem juntas. Então, vamos lá, olhando, a gente vai entender o que é. Não aprendemos a partir de palavras isoladas, não é? E sim de blocos de palavras que aplicamos nas mais diversas situações para facilitar a nossa comunicação, a partir da interpretação de textos e contextos. Então, as collocations são palavras que você não vai aprender isolada. A gente aprende, tanto que aqueles verbos de duas palavras, você vem um com o outro,
coisas que ocorrem, a gente não aprende palavra solta. Isso é aquilo. Um dos estratégias boas de se aprender a palavra, que a gente vai fazer aulas mais para frente, seriam por tópicos. Tópico de viagem, tópico de escola, tópico de emprego, tópico de casamento, tópico de relacionamento afetivo. Cada área, meio ambiente, tem as palavras próprias que você vai usar para guardar. Então, nunca se aprende com palavras soltas. As palavras que vocês vão ver mais para frente, que a definição ainda não clareia muito não. Vocês vão ver o exemplo que vocês vão ficar, que vai clarear mais. Então, continuando com uma frase desse linguista famoso, que é o John Robert Firth, "You shall know a word by the company it keeps." Você conhecerá uma palavra pela companhia que ela tem. Ou seja, com quem que ela... Dize-me com quem andas, que te direi quem é. Qual é a sua companhia e eu vou saber o seu sentido. Então, eu vou agora com o exemplo, vai ficar claro o que é. O exemplo, a partir do exemplo, em português. Então, nós temos aqui, é do site muito bom em inglês, no teclado da internet, que eu volto a falar, que tem muita coisa boa, inúmeros, milhões de aulas, de coisas ruins, mas a maioria muito interessante. Então, hoje, se quiser aprender inglês sozinho, você pode ir para o computador, para a internet, você vai ter excelentes aulas. Então, nós temos aqui 4 quebra-cabeças. Temos em português, para explicar o que é as collocation. Dar e efetuar disparo e tiro. Então, vamos pegar. A gente não fala dar um disparo. Não fala. Né? E a gente não fala efetuar um tiro. A gente fala dar um tiro ou efetuar um disparo. Então aqui, ó, tá os quebra-cabeças soltos no outro slide, e aqui os quebra-cabeças estão juntos. O quebra-cabeça está junto. Então você vê, dar tiro ou dar um tiro e efetuar um disparo. Dar um tiro é mais comum. Então, numa linguagem mais policial, mais técnica, você diz efetuar um disparo. Uma notícia, por exemplo, o bandido efetuou um disparo, o assaltante efetuou um disparo, ou deu um tiro. Você não vai falar efetuou um tiro. Então, são coisas comuns, tá vendo? Aqui que acho que clareia as collocations. São palavras que aparecem juntas. Você pensa tiro, você já vai na palavra dar e deu um tiro, né? E numa linguagem mais formal, eu tenho que falar, já a palavra já é hoje, é um sinônimo de tiro. Então, se eu uso disparo, eu vou usar efetuar. Então, efetuar é com disparo e dar eu vou usar com tiro. Então, a gente já vai memorizando como elas aparecem, né? Continuando essas palavras em português, que eu vi um dia, estava fazendo uma caminhada e vi esse cartaz, juros abusivos. Ô, gente, mais abusivo é o juro. Você vê a palavra juro, o que você pensa que você vê a palavra abusivo? Você já pensa no abusivo, um juro alto também, você usa o juro alto. Ou se falar juro, abusivo, você lembra de juro. Ou se falar juro, você lembra da palavra do adjetivo abusivo, porque os juros são abusivos. Então, são palavras encontradas juntas, né? A gente depois vai diferenciar das expressões idiomáticas, dos verbos frasais, são verbos de 2 palavras, a gente vai chegar, embora a função nossa aqui não é distinguir uma coisa do outra, é vocês aprenderem o que é as collocations e usar, guardar, memorizar da maneira correta para aumentar o vocabulário, para aumentar a leitura, para melhorar na leitura. Então você tem juros abusivos, que é o que eu dei o exemplo. Falha humana, muita coisa. O acidente tal do avião teve falha técnica e falha humana. Você não diz outra coisa, às vezes nem a palavra erro não é muito usada, ou outra coisa, ou incapacidade, ou incompetência humana, não é. É falha, é a palavra mais comum que é usada no desastre, né? Então a gente vai guardando. Essa gravemente ferido é muito interessante também, isso em língua portuguesa. Ao desastre tal, gravemente, que é o advérbio, qualifica o ferido, o adjetivo. O desastre de avião tal, houve várias pessoas seriamente machucadas. Não fala. Na linguagem de jornal você não vai falar machucado, né? A gente fala a palavra ferida.
Em inglês também eu vou dar depois o exemplo, mas eu pegando em português, que o português fica mais claro. Então, e perto do feridas, que você não usa o machucadas, que é a mesma coisa, mas você não há tantas pessoas machucadas, não, feridas. Você não usa o arduamente feridas ou extremamente, a gente fala o gravemente. Então, gravemente vem perto da palavra ferida, que é usada no jornal. Direitinho, seu gravemente, ferida, vem a palavra à mente gravemente. E o cometer suicídio, que você fala também, que já é perto da palavra suicídio. Suicídio, se você pensar na palavra suicídio, você já pensa em cometer. Já pensa na palavra cometer. Então, esses exemplos aqui de português, você vai guardando como ela aparece, né? Então, a conclusão que a gente tira é a seguinte, que a pessoa que lê muito, ela já vai guardando por isso aí. Ela já vai memorizando as palavras que aparecem juntas, o contexto. E o contexto também que ela é usada, né? Então, vamos lá. Let's go on. Words that go hand in hand. Palavras que vão de mão em mão, mão em mão, de mãos dadas, que é a expressão portuguesa mais, da língua portuguesa, no português que é mais, que encaixa mais. Words that go hand in hand. Palavras que andam, that go hand in hand, de mãos dadas. To give someone a hand, to help someone. Então, dar a mão a alguém, também são várias collocations que aparecem, no caso. To give someone a hand, aparece muito isso. Dar, já pede dar a mão a alguém, que é ajudar alguém. Né? Outros exemplos vão ficar mais claros, vão passar mais para frente, para a gente ver. Alguns exemplos, né? Então nós temos fast train, rápido. Em duas palavras em inglês quer dizer fast, quer dizer rápido. Fast e quick. Então você fala fast train, você não fala quick train, tá? Você vê, por exemplo, the fastest trains in the world, os trens mais rápidos do mundo. Eu não usaria isso aqui, quick. Não usaria quick train, porque eu já vi em vários vídeos, fast train, fast trains in India. Então, é o que eu falo, o uso da língua. Então, só da pessoa ver vários vídeos no YouTube, eu gosto muito de ver muito vídeo no YouTube. Então, você vendo muito vídeo, você já vê o fast associado ao train. Fast train. E aqui, quick shower, você não vai falar um fast, um banho. Shower é um banho. Você não vai falar a fast shower, não é usado. Aí no shower é a palavra quick. Olha lá, ó, não vai usar o fast. Então você diz a fast train e a quick shower. O que diz que é o uso? A palavra aparece perto da outra. E a pessoa que lê, ela lê muito, ela vai memorizando e vai usando, compreendendo e vai usando aquelas palavras com mais. Agora vamos pegar aqui, comparar as collocations, que estou explicando, são palavras que vêm junto, né, que andam juntas, e os phrasal verbs. Phrasal verbs são dois verbos, que eles também ficam juntos, mas eles não são collocations, não. A collocation ela é mais que o verbo de duas palavras. Então aqui não interessa a gente distinguir. Vamos distinguir arduamente as collocations dos verbos de duas palavras ou das expressões idiomáticas. Não, vamos tentar usar, né? Aprender para usar. Então você tem aqui, we'll have to put off. Nós teremos que adiar. Put off é adiar, o verbo de duas palavras. Adiar. The appointment. Teremos de adiar o compromisso. Então, o verbo de duas palavras, que é o put off, que é adiar, que é postpone também, um sinônimo, você usa muito com compromisso, an appointment. We'll have to put off the appointment. Claro, adiar uma consulta, adiar uma festa, adiar um evento, adiar um compromisso, então a palavra compromisso está perto. Então ela é mais que o verbo de duas palavras, ela é um ajuntamento maior de palavras. O outro, why don't you take your shoes off? Por que você não tira os sapatos? Take off é tirar, né? Take off. Então, a palavra tirar está perto da palavra sapato. Why don't you take your shoes off? Why don't you take off your shoes? Why don't you take them off? The plane took off on time.
Take off, aqueles verbos de duas palavras que são bem complicados em inglês, muito usados. Take off é decolar. Então, fala aqui, the plane took off on time. Então, take off, que é decolar, vem perto da palavra avião. O avião que seria o sujeito. The plane took off, o avião. Então, você já vê direitinho, avião lembra take off. Ou se você vê a palavra take off, você já lembra de avião. Então, é isso, o avião decolou na hora certa. Então, a gente tem aqui, então, as collocations são vários ajuntamentos, vários agrupamentos de categorias gramaticais. Pode ser adjetivo com verbo, aqui adjetivo com preposição, tá? Então, vários exemplos aqui de adjetivo com preposição. Afraid of, com medo de, I'm afraid of ghosts. Ashamed of, então você tem vários, jealous of, ciumento de, que aqui no caso ele equivale ao português geralmente à regência do verbo, que você diz, né? Eager for, with, blessed with, fed up with. Então aí tem várias opções com as preposições. Então você tem o adjetivo mais a preposição. Então alguma coisa que você vê repetindo junto, no caso aqui seria a regência verbal, que equivale, né? Suitable for, você vê direitinho. Vamos lá. E tem advérbios mais advérbios. Então, aqui no caso, tem preposição com verbo e várias combinações de categorias gramaticais. Aqui você tem o advérbio mais advérbio. Right now, I'm sorry, but I can't talk right now. Sinto muito, mas não posso falar agora. Right pede o now. Igual o caso também do far away. It's very far away. Você nunca diz o far, você diz o away. Far away. Pretty well, muito bem, né? She knows pretty well everything that is to show on the subject. Ela sabe muito bem tudo que é para saber na matéria. All alone. I was scared because I was all alone. Eu estava amedrontado porque eu estava sozinho. O all vem junto do alone. Dá sentido você colocar só alone, mas eles usam junto, né? Então, tem um dicionário do Oxford, um dicionário de collocation. Então, o dicionário vem, que eu peguei umas lâminas aqui para dar um exemplo rápido do dicionário. Então, esse dicionário de collocations, muito interessante. Não é significado da palavra, não, nem a pronúncia, que os outros dicionários trazem. É um dicionário que vai dizer qual palavra que vem perto daquela palavra. Então, eu peguei book, que é uma palavra, que é um substantivo. Qual palavra que vem junto com book? Que forma uma collocation? Aí você tem recent, recente, último, paperback, printed, impresso. Aqui no caso, excelente, um livro fascinante. Você tem várias, famoso, importante, você tem vários adjetivos que é com livro. O livro você não vai usar outra coisa, né? Aqui você vai pegando verbo mais livro. Aqui, quais verbos são usados para a palavra livro? Dedicar, review, revisar, borrow, pedir emprestado. Você falar a palavra pedir emprestado, o que você pede para um livro? Então, a palavra pedir emprestado, borrow, ela vem perto de book. Isso aí sem a menor dúvida, né? Então, a gente vê aqui, e pode ser book usado como verbo também, que é fazer a reserva, né? Então, vem também a palavra fazer a reserva com antecedência. Então, fazer reserva já vem perto da palavra com antecedência. E tem as expressões idiomáticas, que não são collocation, porque a soma delas não dá o total. Se somar uma palavra dessa aqui, você não tem um sentido. Toda ela é uma expressão idiomática. Igual o exemplo da palavra em português. De vez em quando. De mais vez, mais em quando não dá sentido. Você soma tudo, então você vai ver ocasionalmente. Então, as collocations parecem com as expressões idiomáticas, mas não são, não. Porque elas são modificadas, elas são palavras que a gente memoriza por aparecer junto. A diferença entre elas está aqui, que a soma de palavra por palavra não dá o sentido. Nas collocations, elas dão o sentido, né? Então, uma coisa que é importante também, finalizando aqui a aula, que é o dicionário monolíngue, o dicionário de inglês em inglês, que ele ajuda muito a pessoa a aprender inglês com o dicionário de inglês em inglês.
Aqui uma boa dica que tem do Oxford Online, dei a URL para vocês pegarem, assistir, que são muito boas. E dicas para aprender collocations, igual eu já falei, ler muito, importante ler. Quando aprender as palavras, você vê as palavras que aparecem junto e usar as collocations em frase logo que você aprende. Aprendeu a collocation, usa ela em frase. E terminando com esse ditado: Tell me who you go with and I tell you who you are. Me diga com quem andas que te direi quem és. Thank you for watching and see you next class.